Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês. Vamos começar mais uma aula, dar continuidade, então, à nossa matéria, né, de oncologia. Vamos lá. Vamos continuar falando, né, sobre os efeitos colaterais dos antineoplásicos. Como vocês podem perceber, essa é uma matéria bem extensa, né? Falar de quimioterapia, muita coisa para abordar. Então, por isso que a gente está se estendendo aí, mas eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade de ver um pouquinho sobre cada um das classes ali de possíveis efeitos colaterais relacionados aos quimioterápicos, para que vocês estejam mais preparados para poder lidar com essas situações, caso optem por trabalhar em atendimento a pacientes oncológicos, tá? Então, hoje, dando continuidade, a gente vai falar sobre as alterações metabólicas, tá, relacionadas ao uso dos quimioterápicos antineoplásicos. Para iniciar, eu coloquei para vocês a definição de metabolismo, né, só para relembrar que o metabolismo né, no caso, as alterações, as mudanças que ocorrem através de reações químicas sobre diversas moléculas, né, do nosso corpo, e elas vão ter um objetivo, que é de manter as funções básicas de sobrevivência do nosso organismo. Então, diante disso, diversas alterações metabólicas, né, podem ocorrer diante do uso dos quimioterápicos. Outras drogas e outras situações também podem causar alterações metabólicas, tá? Isso não é exclusivo do uso dos quimioterápicos antineoplásicos, não. Tá? Então, outras condições também podem causar. Como nós, na disciplina de oncologia, estamos estudando, né, sobre o tratamento para o câncer, e dentre eles tem a quimioterapia, nós vamos abordar aqui as alterações metabólicas que estão relacionadas ao uso de quimioterápicos antineoplásicos. Tudo bem? Então, as principais alterações metabólicas, né, mais comuns são hipomagnesemia, que é a diminuição do magnésio sérico. Sérico quer dizer no sangue, tá? Hiponatremia, que é a diminuição do sódio no nosso sangue. Hipercalcemia, que é o aumento do cálcio no sangue. E hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico no sangue. Então, vocês podem perceber que sempre prestem muita atenção na forma que a palavra está sendo escrita, né? Esses termos, para a gente entender, é bom que a gente saiba avaliar a palavra, tá? Então, quando a palavra começa com hipo, é sempre baixo, é sempre diminuição, tá? Hipo é diminuição, tá? Quando começa com hiper, vocês podem ver aqui as duas últimas, hiper, é sempre aumento, tá? Então, como esses temas aqui, como essas alterações metabólicas são de extrema importância e podem ocorrer com mais frequência em pacientes que usam quimioterápicos antineoplásicos, eu separei e na aula de hoje nós vamos falar sobre a hipomagnesemia e a hiponatremia. Então, hipo, diminuição, tá? Hipomagnesemia, diminuição do magnésio, hiponatremia, diminuição do sódio. Vamos lá, então. A hipomagnesemia, né, é a diminuição do magnésio no sangue. O magnésio, ele é nada mais do que um mineral que está presente em todas as nossas células.
o magnésio é de extrema importância para as reações bioquímicas do nosso corpo. Tá? Aproximadamente metade do magnésio do nosso corpo ele vai ficar dentro das nossas células. Aqui eu coloquei para vocês uma foto de uma célula, tá? Essa linha azul aqui toda é a célula. Todas essas bolinhas azuis aqui, verdes, não sei se a azul é verde, mas enfim. Todas essas bolinhas aqui que estão dentro das células são moléculas de magnésio, né? Que vão ficar dentro das nossas células, dos órgãos e dos tecidos. A outra metade do magnésio presente no nosso corpo, ele vai estar coladinho lá com o nosso cálcio e o fósforo nos nossos ossos. Então, ele também tem extrema importância para a manutenção dos nossos ossos, tá? Então, o que sobra do magnésio no nosso corpo, que é aproximadamente 1%, ele vai ficar correndo ali na nossa corrente sanguínea, tá? O magnésio, ele é necessário para mais de 300 reações bioquímicas do nosso corpo. Ele vai contribuir para o funcionamento adequado do músculo, dos nervos, estabilização do nosso ritmo cardíaco, tá? E para manter principalmente também os nossos ossos fortes e resistentes. Então, muitas vezes com a idade, com alguns problemas de saúde, quando a gente começa a ter uma diminuição do magnésio no nosso organismo, consequentemente a gente vai ter fraqueza muscular, pode ter alterações cardíacas, né? E de funcionamento no músculo e nervos, tá? Além disso tudo, ele também participa de reações metabólicas e sínteses de proteínas, né? Outras alterações metabólicas e sínteses de proteínas. Então, a queda do magnésio no corpo, ela pode ocorrer por diversas situações. Existem várias causas que podem levar à hipomagnesemia. Por exemplo, o pós-operatório, né? Principalmente quando é cirurgia gastrointestinal, porque, consequentemente, o paciente vai ter uma absorção diminuída ali de magnésio no corpo, né? Então, vai ter a hipomagnesemia por causa do procedimento cirúrgico. Pode acontecer também por causa de certos tumores, né? Que vão, muitas vezes, secretar um hormônio que a gente chama de antidiurético. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo o carcinoma de células, de pequenas células do pulmão, que é um exemplo, né, de tumor que acaba secretando esse hormônio antidiurético. Vocês vão entender o porquê que o hormônio antidiurético ele vai interferir na quantidade de magnésio circulante no nosso corpo. Alterações renais também, que vão fazer com que muitas vezes o paciente retenha mais líquido, então a concentração de magnésio no corpo vai ficar menor. A desnutrição severa, vômito, diarreia, uso de álcool, né, história de alcoolismo também, desordens na absorção de magnésio. Então, se a gente tem uma absorção diminuída, consequentemente vai ter uma hipomagnesemia. Então, diversas desordens de absorção podem interferir na absorção do magnésio. Aumento da atividade do hormônio da tireoide também pode estar relacionado a essa alteração. A cetoacidose diabética, tratamentos com diuréticos, né, que também vão alterar esse equilíbrio entre a quantidade de líquidos do corpo e a quantidade de magnésio. O uso de medicamentos como antibióticos, antifúngicos, anfotericina B1, que a gente vê que é um antifúngico muito comum de ser utilizado, está muito relacionado à diminuição do magnésio, corticoides também. E, dentre os medicamentos, nós vamos falar especificamente sobre a cisplatina, que é um dos quimioterápicos antineoplásicos que podem causar a hipomagnesemia, tá? Especialmente quando a cisplatina está sendo usada em tratamento prolongado, ou seja, por um longo tempo pelo paciente, né? E com altas doses.
Então, já que a cisplatina é um quimioterápico antineoplásico tão importante nessa situação, né, de hipomagnesemia, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A cisplatina vai provocar hipomagnesemia através da toxicidade renal. Possivelmente responsável por... A cisplatina é possivelmente responsável pelo dano ao mecanismo de reabsorção do magnésio nos rins. O que isso quer dizer? A cisplatina ela vai causar uma alteração, tá? Um dano ali na reabsorção do magnésio. Então, ele vai ser mais excretado do que ele deveria. E por isso, o paciente vai ter uma hipomagnesemia. Então, consequentemente, ocorre o aumento da perda, né? Foi o que eu disse aqui agora. Por causa dessa alteração aqui renal, vai ter mais perda de magnésio na urina e o paciente vai ter menos magnésio ali circulante no corpo. Por isso que ele vai ter hipomagnesemia. Então, essa deficiência de magnésio no corpo, por causa do uso da cisplatina, ela pode persistir por meses ou até anos, mesmo interrompendo o tratamento do paciente, tá? Porque pode causar, às vezes, uma lesão tão intensa ali nos rins, uma toxicidade ali tão intensa nos rins, que essa deficiência de magnésio, às vezes, dura mais tempo, mesmo o médico suspendendo o uso da cisplatina no paciente. Então, muitas vezes também, o médico tem que fazer a suplementação, porque esse paciente não vai dar conta de manter os níveis séricos de magnésio adequadamente, só com alimentação. Então, é muito frequente a gente ver a suplementação através de medicamentos, tá? Então, esse medicamento ele pode ser por via oral, pode oferecer magnésio para ele por via oral, ou pode ser por via endovenosa também, né? Depende do que o médico decidir ali, o que vai ser mais benéfico para esse paciente, tá? Então, também é importante a gente falar que um recurso auxiliar muito importante é a alimentação, né? Existem vários alimentos que são riquíssimos em magnésio e a gente deve orientar essa alimentação rica nesses alimentos, né, para o paciente que tem hipomagnesemia para ajudar aí no controle. Eu coloquei para vocês alguns exemplos de medicamentos que têm muito magnésio, que são os vegetais folhosos, né, como espinafre, castanhas, sementes, grãos integrais, cereais, frutos do mar, leite, carne, germe de trigo, centeio de farinha de soja, são alguns dos exemplos, né, de alimentos que são riquíssimos aí em magnésio, que vão ajudar na recuperação do nosso paciente. Então, como que eu vou identificar que esse paciente está tendo uma diminuição do magnésio, né? Que está com hipomagnesemia? Aqui eu coloquei para vocês quais são os sinais e sintomas mais comuns. São eles: tremores, tetania, que são espasmos musculares, né? Vertigem, com essa sensação de tontura, né? De que tudo está girando, fraqueza, espasticidade muscular, que é o aumento ali do tônus muscular, alterações mentais, confusão, desorientação, alucinações, anorexia, náusea e vômito, taquicardia, hipotensão, exacerbação dos reflexos e alteração laboratorial. Então, eu destaquei para vocês o nível de magnésio, né? E o ideal é acima de 1,8 miligramas por decilitro. É claro que sempre que a gente vai olhar o exame do paciente, a gente tem que se atentar a quais são os parâmetros daquele laboratório que ele está fazendo, né? O exame. Mas níveis séricos de magnésio abaixo de 1,8 já podem ser considerados abaixo do normal. Então, diante dessa situação,
o que nós, a enfermagem, né, devemos fazer? Quais são as intervenções que a equipe de enfermagem tem que tomar nesses casos? Então, primeiro é pesquisar quais são os sinais e sintomas, né, de hipomagnesemia. A gente acabou de ver aqui quais são os principais, os mais comuns, né? E acompanhar a dosagem de magnésio e de outros eletrólitos nos pacientes que têm maior risco. A gente já sabe que é um paciente de maior risco, ficar mais atento, né, aos sinais e sintomas. Reportar também, se a gente perceber qualquer alteração, reportar ao médico do paciente, à enfermeira da unidade, né, que vocês estiverem trabalhando. Administrar sulfato de magnésio endovenoso aos pacientes com hipomagnesemia aguda. Então, quando o paciente tem uma diminuição do magnésio que não é aguda, que não é grave, que, né, pelo exame o médico vê lá que a alteração laboratorial dele é mais tranquila, vamos dizer assim, né, não está tão grave, então muitas vezes ele pode passar o tratamento através de medicamentos de via oral, né? Mas em casos que há queda aguda do magnésio, o medicamento oral não vai ser suficiente. Então, muitas vezes a gente tem que administrar o sulfato de magnésio por via venosa. Tá? E isso é uma das intervenções dos cuidados de enfermagem. Aplicar, então, se for necessário, se prescrito pelo médico, a medicação diluída, né, muitas vezes em soro glicosado, né, e fazer ela de forma lenta, tá? Não pode correr rápido. Observar os efeitos colaterais, né, do sulfato de magnésio. Pode ocorrer esses efeitos colaterais, por isso também que a gente tem que ter o cuidado na hora de fazer diluição e de administrar de forma mais lenta, tá? Pode ocorrer sede excessiva, sensação de calor, bradicardia, né, que é a diminuição do batimento cardíaco, hipotensão, queda na pressão, sudorese, hiperemia cutânea, ansiedade, sonolência, tá? São alguns dos efeitos colaterais. Suspender também a droga envolvida com o quadro de hipomagnesemia, conforme a orientação do médico, né? Então, se o paciente foi diagnosticado com hipomagnesemia, ficar atento, né? Porque provavelmente o médico vai fazer a suspensão ali do medicamento que causou esse quadro. Verificar sempre o pulso, a pressão arterial, frequência cardíaca, né? Pesquisar qualquer tipo de alteração, então sempre observar o paciente durante o tratamento para ver se ele não tem nenhuma alteração motora, de personalidade, né? Principalmente naqueles ali que vão tomar cisplatina, que a gente viu que é um quimioterápico que pode causar hipomagnesemia, e principalmente naqueles que tomam cisplatina em alta dosagem, que a gente sabe que o risco de ter hipomagnesemia é maior. Devemos também sempre observar os sinais e sintomas de toxicidade digitálica, né, que são náusea, vômito, bradicardia. Não sei se vocês se lembram, né, mas os digitálicos, eles são medicamentos que são usados para tratar a insuficiência cardíaca. É como se eles atuassem dando mais força ali para o coração. E um dos exemplos de digitálicos bem comum, que é muito comum a gente ver no mercado, e os pacientes utilizando, é a digoxina. Tá? Então, os digitálicos, eles podem causar toxicidade, tá? E alguns exemplos, né, de sinais e sintomas, que é náusea, vômito, bradicardia, naqueles pacientes que vão receber cisplatina também. Então, o digitálico, ele já tem um risco de toxicidade. Quando o paciente usa cisplatina, então, a chance dele causar essa alteração no magnésio, esse déficit no magnésio aumenta, né? Porque além de usar cisplatina, ele está usando um digitálico, por exemplo, a digoxina, que vai interferir aí na manutenção do magnésio cérebro. Então, a gente também tem que instituir medidas de segurança, né, para que os pacientes internados com alterações mentais fiquem seguros, né, então sempre levar as grades do leito, né, ter acompanhamento familiar constante.
encorajar o consumo de alimentos ricos em magnésio, a gente viu aqui, né, quais são os principais alimentos ricos em magnésio, então orientar bem esses pacientes. Orientar também o paciente com a hipomagnesemia crônica, né, aquele que parou já o tratamento e continua com os níveis de magnésio baixo, né, orientá-los com relação ao uso da cisplatina, né, qual a importância, então, da ingestão dos comprimidos que o médico passar, porque muitas vezes, se ninguém explica para o paciente, ele não vai entender a importância, né, de fazer o uso daquele medicamento. Isso é um papel muito importante da equipe de enfermagem, orientar mais esse paciente. Muitas vezes, durante a consulta, o médico não orienta o quanto deveria, porque tem muita coisa para fazer, para passar, e acaba não tendo tanto essa preocupação com a educação do paciente. Então, isso é um papel nosso. Então, orientar o paciente a tomar adequadamente o magnésio, né, por via oral, conforme foi prescrito pelo médico, porque ele tem uma deficiência, né, e explicar para ele quais são os riscos, né, quais são os sinais e sintomas aí da hipomagnesemia e a importância dela no funcionamento do organismo de uma maneira em geral. Orientar também os pacientes que têm maior risco, ou também o familiar, né, orientar o familiar, quanto aos sinais e os sintomas de hipomagnesemia. De acordo, claro, sempre com a capacidade intelectual e emocional do paciente ou do acompanhante, né? Se é uma pessoa que não entende muito bem, então a gente tem que adequar a linguagem para que esse paciente possa compreender a importância de ficar atento, né? E qualquer sinal, ele procurar o serviço de saúde e pegar orientação com a equipe, com o médico. Salientar também que esse paciente tem que reportar as alterações, né, que aconteceram ao médico e à enfermeira que estão acompanhando. Então, agora vamos falar sobre a hiponatremia, que vai ser a diminuição do sódio no sangue, tá? A hiponatremia, ela ocorre por causa de uma síndrome que a gente chama de síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Falei com vocês que a gente ia conversar melhorzinho a respeito desse hormônio antidiurético, tá? O hormônio antidiurético, ele geralmente é liberado pela glândula pituitária posterior, ou também chamada de hipófise. Meu mouse apareceu. Então, aqui a gente tem o hipotálamo, aqui a gente tem a hipófise, e ela é dividida sumiu de novo aqui. Adenohipófise e neurohipófise. Então, a posterior é essa aqui, tá? Então, esse hormônio antidiurético vai ser secretado aqui pela glândula pituitária, neurohipófise, tá? Ele vai agir estimulando o aumento de reabsorção de água pelos túbulos renais. Vocês estão fazendo a disciplina lá de nefrologia com a Camila, que eu sei, vocês vão lembrar aí dos túbulos renais. Então, pessoal, meu mouse some aqui toda hora. Então, aqui, neurohipófise secreta o hormônio lá, o antidiurético, e ele vai agir nos túbulos renais, para que haja o quê? A manutenção da osmolaridade plasmática e equilíbrio eletrolítico, né? O que significa isso? Esse hormônio, ele vai ajudar a regular o volume de líquido e de sódio que a gente vai ter ali no sangue, né? Então, isso é papel lá dos túbulos renais, porque os túbulos renais é que vão fazer ali a absorção de água, né? Então, é de extrema importância que o hormônio antidiurético vá lá, o hormônio antidiurético produzido vá lá nos túbulos renais, lá no nosso néfron lá, e organiza aí essa absorção, essa manutenção ali, então, do equilíbrio hidroeletrolítico, né, entre água e eletrólitos, para que haja regulação do sódio no nosso corpo, tá?
Acho que eu tenho um desenho aqui. Mas, não. Isso, esse desenhozinho aqui. Então, o que acontece? Quando há um problema aqui na liberação do hormônio antidiurético, esse paciente ele vai receber uma mensagem inadequada, vai ter aqui no rim dele uma absorção inadequada de líquidos. Então, esse paciente, ele vai, consequentemente, eliminar menos urina e manter mais líquido no corpo. Isso vai fazer com que o sangue fique com mais líquido e menos sódio, tá? Então, aumenta o volume plasmático, aumenta ali a concentração do sal, tá? Aumenta e a concentração do sal aumenta, é isso que acontece. Então, vamos voltar para cá. Alguns tumores podem desequilibrar o mecanismo de manutenção ali da homeostase, porque eles vão produzir em algum momento o hormônio antidiurético. Então, ele vai causar isso que a gente acabou de falar, de ver lá na figurinha, a retenção de água pelos rins, né? O paciente vai ficar com mais edema, né? E o aumento do volume de água no corpo. E, consequentemente, expansão do volume plasmático, tá? Então, essa síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ela vai ser responsável pela hiponatremia, porque vai ter mais água no corpo e menos quantidade de sódio adequada ali para manter a homeostase, tá? Manter o equilíbrio hidroeletrolítico nos pacientes oncológicos. Além de alguns tumores poderem causar isso, outras situações também podem causar hiponatremia. Por exemplo, o vômito persistente, o uso de alguns medicamentos narcóticos e psicóticos também pode causar um desequilíbrio. O uso de diuréticos também pode causar um desequilíbrio. Quimioterápicos, né, como cisplatina, ciclofosfamida, entre outros, também em alta dosagem, podem causar esse desequilíbrio. Então, aqui é aquela imagem que a gente começa, que a gente acabou de explicar, né? Então, começa por aqui, né? O paciente tem esses sinais prejudicados aqui do hormônio antidiurético, então ele vai ingerir a água, mais água, né? Esse nível de água aumenta e o nível de sal começa a diminuir no corpo, tá? Então, alterações metabólicas como a hiponatremia, elas vão causar vários sinais e sintomas. Os mais comuns são náusea, anorexia, diarreia, fraqueza muscular, alterações mentais como a confusão, desorientação, letargia, mioclonia, né, que é a contração muscular súbita e involuntária. Pode causar também edema cerebral, convulsão, coma e alterações laboratoriais. Então, esses são os principais sinais e sintomas que o paciente que está com hiponatremia vai apresentar. Como que a gente vai saber, olhando para o exame laboratorial desse paciente, que o sódio dele está baixo? Lembra que hipo é baixo, é diminuição, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês qual que é o parâmetro geral que a gente usa, normal, né, de sódio sérico, que é de 135 a 145. Lembrando, mais uma vez, sempre que a gente for olhar o exame do paciente, olhar quais são os parâmetros ali daquele laboratório, pode variar um pouquinho, tá? Mas esse é o nível
de sódio sérico esperado em pessoas normais, tá? As pessoas, então, que estarão com hiponatremia vão ter um sódio abaixo deste valor mínimo aqui, tá? De 135. Então, diante dessas situações, o que nós, a enfermagem, podemos fazer para cuidar desse paciente com hiponatremia, né? Primeiro, pesquisar os sinais e sintomas de hiponatremia, que a gente acabou de ver quais são os sinais e sintomas, né? Acompanhar a dosagem de sódio e outros eletrólitos nesses pacientes. Então, se é algum familiar, se é um paciente que a gente está orientando, muitas vezes os pacientes levam os exames de sangue, né? É bom a gente ter essa noção, né? Até para poder repassar isso para o médico, para a enfermeira responsável, que esse paciente trouxe um exame com uma alteração laboratorial importante, né? No caso da hiponatremia, quando está o nível de sódio sérico está abaixo deste valor de 135. Então, sempre que tiver ali alguma alteração, né, que a gente perceber, seja no exame ou nos sinais e sintomas do paciente, reportar sempre ao médico, né? Se o paciente apresentar quadro de hiponatremia, suspender a medicação, é claro que sempre sob orientação médica, né? Nós não temos a competência para prescrever ou suspender medicação, tá? Sem consentimento médico. Submeter o paciente à restrição hídrica em alguns casos, tá? Para que ele não fique com aumento de líquido e diminuição do sódio. Administrar solução salina hipertônica, né? Com mais sais, com ou sem furosemida, de acordo com a prescrição do médico, né? Para quê? Para a gente diminuir um pouquinho de água ali no corpo e aumentar a concentração de sal, que é justamente o contrário do que acontece na hiponatremia, né? Que é a diminuição do sódio, né? Do sal e aumento de água no corpo. Sempre verificar o pulso, a pressão arterial, frequência cardíaca desse paciente, né? Pesquisar se tem alguma alteração mental, se o paciente está apresentando algum sintoma diferente. Encorajar o consumo de alimentos, fluidos ricos em sódio, né? Leite, carne, ovos, cenoura, beterraba, entre outros. Orientar sempre o paciente, aqueles que têm maior risco, né? Orientar também os familiares, acompanhantes, quanto aos sinais de hiponatremia, de acordo sempre com a capacidade intelectual, né, como a gente já disse desses pacientes, acompanhantes, e orientar ele, caso tenha alguns desses sinais e sintomas aqui que a gente discutiu, avisar a equipe, tá? Comunicar a equipe. Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente falou especificamente sobre essas duas alterações metabólicas, né, que são muito importantes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as outras duas alterações, para não ficar uma aula muito grande e muito cansativa. Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho difícil entender essas alterações metabólicas, mas acho que dessa forma, né, separando de duas a duas, fica mais fácil de explicar para vocês e para que vocês entendam também melhor, não fique tão cansativo. Então, vou deixar para vocês o exercício também, que deve ser entregue até o dia 31/8, tá? No meu e-mail. Vou mandar para vocês também por e-mail o exercício e a aula para que vocês possam ir estudando e acompanhar. Qualquer dúvida, é só mandar por e-mail ou mandar aqui no nosso chat, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bem? Muito obrigada e até mais, pessoal.